A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 25 e versículo 30. Eu quero lhe dizer que Deus tem uma palavra para você nessa tarde. Que você abre o seu ouvido, abre o seu coração, porque atente para a palavra. A diferença de ouvir e atentar é diferente. Porque eu posso ouvir uma pessoa falando, eu posso ouvir uma música, mas se eu não atentar para o que ela vai me dizer, eu não vou entender. Eu só vou entender a partir da hora que eu atentar para saber o que é que ela vai me dizer. Da mesma forma é a palavra do Senhor. É por isso que o profeta Isaías, ele diz que quem deu ouvido à nossa pregação. Porque muitos ouvem, mas não atenta, não inclina o ouvido. E quando você inclina o ouvido, você está dizendo, eu estou valorizando, eu estou atentando. Então eu quero que você atente para a palavra do Senhor. No capítulo 25 de Gênesis, e o versículo 30 diz assim: E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. E para que me serve logo a primogenitura? E eu quero intitular essa mensagem dando um título para ela: Valorizando as bênçãos do Senhor. Valorizando as bênçãos do Senhor. Observa que já Esaú, ele chegou com fome. E quando Jacó falou para ele, eu te dou, mas se tu me vender o teu direito de primogenitura. Ora, Esaú não valorizou o direito de primogenitura. Esse direito, quem era que tinha direito no Antigo Testamento, o direito de primogenitura? Só o mais velho tinha direito. E ele não valorizou, por ele ser o mais velho, ele não valorizou esse direito. E Jacó sabia o valor que tinha esse direito. O que muitas pessoas hoje em dia não entendem é que eles desprezam as bênçãos de Deus, eles desprezam as coisas de Deus e se apegam a outras coisas que não têm tanto valor. Jesus, ele veio, morreu por nós numa cruz. Se todo mundo desse o valor devido a esse sacrifício, muita gente já teria sido alcançado pelo Evangelho. Pois a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ele é o poder de Deus. Por que ele é o poder de Deus? Porque quando o homem ele crê no Evangelho, ele nasce de novo. Ele é transformado pelo poder do Evangelho. Ele é nova criatura pelo poder do Evangelho. E o que eu quero chamar a atenção é que você, a partir dessa mensagem que chegar ao seu coração, você possa repensar e analisar qual é o valor que eu estou dando para a palavra de Deus. Qual é o valor que eu estou dando para o sacrifício de Jesus? Qual é o valor que eu estou dando para a morte de Jesus na cruz do Calvário? Qual é o valor que eu estou dando para o amor que Jesus tanto se declarou a mim através da cruz do Calvário? Eu quero que você medite. E para você ver que as pessoas não valorizam as bênçãos de Deus, a Bíblia diz que a arca do Senhor, ela passou 20 anos
20 anos na casa de Abinadab. 20 anos na casa de Abinadab. E nada aconteceu. Por quê? Porque ele não valorizou a presença de Deus ali na casa dele. Tem pessoas que ele passa anos na casa do Senhor e ele não consegue chegar a esse entendimento das bênçãos de Deus. Porque muitos acham que as bênçãos de Deus, ela é material. Sim, Deus pode lhe dar muitas coisas materiais. Mas o que mais Deus deseja dar para o homem é as coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas são eternas. Elas se eternizam. Mas as coisas materiais, elas ficam aqui. O próprio Jesus disse, olha, não ajunteis tesouro na terra. A traça come, o ladrão rouba. Mas ajunteis tesouro no céu. E Deus não estava falando de você juntar um monte de dinheiro e guardar e dizer que é para o céu, não. Deus estava falando da obra de Deus, para você investir na obra de Deus. E sabe quantos meses essa mesma arca, louvado seja o nome de Jesus, essa mesma arca passou na casa de Obed-edom? 3 meses. 3 meses apenas, ela passou na casa de Obed-edom. Aí você me pergunta, e o que aconteceu, irmã Dorinha? O valor que Obed-edom deu a essa arca, e eu creio que ele foi zeloso com a arca do Senhor. Ele tinha zelo, todo dia ele limpava, todo dia ele cuidava e dizia, opa, não toque aí, que é a arca do Senhor. Que a vida de Obed-edom foi uma vida diante daquela arca, que era como se fosse a presença de Deus. Ele honrou aquela arca na casa dele. E o que aconteceu? 3 meses, a casa de Obed-edom foi abençoado do quintal à porta de entrada. Por quê? Porque ele valorizou a presença de Deus, as bênçãos do Senhor. Foi o que Jacó entendeu. O direito de primogenitura, eu vou ter direito na herança de meu pai, eu vou ter direito nas bênçãos maior. E Esaú, por estar com fome, ele não valorizou. E eu quero chamar a atenção para um outro versículo da palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi tentado, ele foi batizado por João, e Deus brada do céu e diz, esse é o meu filho amado em quem me compraz, ou seja, em quem eu tenho prazer. E a Bíblia diz que depois que Jesus foi batizado, foi conduzido ao deserto para ser tentado. E eu quero lhe chamar a atenção porque quando Jesus ele foi tentado, ele tinha passado 40 dias e 40 noites jejuando. E quando ele jejuou, ele teve fome. Aí Satanás chegou para ele. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero meditar com você na palavra do Senhor. Glória a Deus. Quando Jesus ele foi tentado, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E diz assim a palavra do Senhor, então foi conduzido Jesus pelo deserto, capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, 4 e 1. Então foi tentado Jesus pelo Espírito ao deserto, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Observa que Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites. E ele teve fome. Foi nessa hora que Satanás entra
na presença dele para tentar ele e dizer: se tu é filho de Deus mesmo, ó, primeiro, colocar dúvida. Segundo, tentar Jesus naquilo que ele estava sentindo, fome. Se tu é o filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Quer dizer, Jesus estava com fome. O que era que ele queria causar em Jesus ali? O orgulho, a prepotência. Eu sou o filho de Deus. Se Jesus fosse um falho, um fraco, e falhasse nessa, é porque Jesus, o objetivo dele era salvar a humanidade. Mas se fosse talvez um de nós que tivesse esse poder na mão, ia mostrar toda arrogância, todo orgulho, toda prepotência. E dizer: eu sou filho de Deus mesmo, vou já mandar que essas pedras virar pão. E Jesus poderia fazer e aconteceria. Mas o objetivo de Jesus não era fazer a vontade de Satanás, mas fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse aqui, ó, e ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa linda, como Deus valoriza quem valoriza a sua palavra. Como Deus tem desejo que o homem viva pela palavra. Como Deus tem desejo que o homem crê na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse o diabo, o transportou para a cidade santa e colocou-se sobre o penáculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-se daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Olha, observa que ele tornou colocar dúvida na mente de Jesus. Quantos cristãos já se desviaram por causa dessa dúvida? Será se eu fui perdoado? Será se eu realmente sou filho de Deus? Observa, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus não receberam, mas todo quanto receberam deram o direito de ser filho, chamado filho de Deus, de ser filho de Deus. Então não tem dúvida. Você aceitou Jesus, acreditou no Filho de Deus, você é filho. Você agora é herdeiro, corredeiro de Cristo. Não tenha dúvida. E disse: mas dará ordem ao teu respeito e tomar-te-á em tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra, para que tu não tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Jesus sempre, ele nos deu aqui uma lição de que as tentações, ela viria. Todos nós, a Bíblia diz, todos nós somos tentados todos os dias. Mas o fato de ser tentado não significa dizer que você tem que cair. A tentação vem, você é um ser humano. O diabo é um tentador, ele vai lhe influenciar em alguma tentação. Mas você tem que ter convicção, primeiro, que você é filho de Deus. Que Jesus não lhe chamou para você ficar tropeçando. Jesus nos deu aqui a receita certinha. Ele deixou a receita pronta para que nós possamos seguir. E no versículo 7 diz: disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. E no 8 diz: novamente transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele o servirá. Glória a Deus. Olha o que Satanás quer dizer: eu te dou toda a riqueza. Toda essa glória. Quantas pessoas não estão influenciadas pela glória desse mundo? A glória desse mundo é passageira. Quantas pessoas não estão aí lutando para ter o seu nome no topo? Dos reconhecidos, dos famosos. E Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado que você se envolva na palavra. Que você creia que ele veio para trazer salvação para o homem. Observa outra pessoa que valorizou as bênçãos do Senhor. Obed-edom, ele valorizou. Esaú, com fome, porque por um pouco de tempo, Esaú ia comer daqui a pouco. Esaú poderia fazer o seu guisado da sua caça e comer.
Mas ele estava com fome e não se deteve a fome dele. Ele queria comer e ele não valorizou as bênçãos de Deus para ele. As bênçãos, o direito de primogenitura era dele, mas ele não valorizou, ele vendeu. Mas Jesus, o primogênito de Deus, valorizou o seu direito de primogenitura. Ele era o primogênito de Deus. E ele valorizou a nossa vida. Ele não caiu na tentação, na cilada de Satanás. Quantas pessoas se eram filho de Deus, aceitaram a fé, caminharam por um pouco de tempo, mas as coisas dessa vida o atraíram. O inimigo colocou um laço na sua frente e você caiu. Mas Deus está te esperando. A palavra do Senhor diz que não é para nós pecarmos, mas se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo. Ele te espera. Se por algum motivo você se encontra distanciado da casa do Senhor, você caiu, Jesus te espera. Ele quer te abraçar. Ele quer te dar o abraço de filho novamente. Glória a Deus. Vamos outra parte da palavra do Senhor. Quando aquela mulher, ela entra na casa de Simão, e eu até já preguei nos vídeos anteriores dessa mulher. Ela entra na casa de Simão, Jesus estava sentado à mesa. Jesus entrou na casa de Simão. A mensagem é valorizando as bênçãos de Deus. Aquele homem, Jesus entra na casa de Simão. Simão não deu muita importância, mas aquela mulher, ela sabia a importância de Jesus. Ela sabia que ele era o Filho de Deus. Ela acreditou que dali ela ia sair perdoada. E ela não perdeu tempo. Entrou na presença de Jesus, chorou nos pés de Jesus, ungiu seus pés com unguento, chorou, lavou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com seus cabelos. E sabe o que aconteceu? Ela saiu perdoada. Porque ela valorizou, ela sabia que Jesus poderia mudar sua história. Sabe que muitos não têm uma vida mudada? Porque não acredita. Ele não valoriza o sacrifício de Jesus. Mas aquela mulher valorizou o sacrifício de Jesus e aceitou, entrou, se prostrou. Ela não importou com aquele homem dizendo, se esse aí fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. É uma pecadora. Ele quer dizer, ela não vale nada. Mas ela não importou com que aquele homem estava pensando dela. Ela não importou, porque muitas pessoas já se desviaram por conta que a pessoa fica falando do passado dele, fica falando da vida dele, e eles ficam perturbados. Mas o importante é a gente saber que Jesus veio para perdoar. E aquela mulher, ela se prostrou nos pés de Jesus. Ela valorizou Jesus, o sacrifício de Jesus. Ela valorizou o Filho de Deus, que estava na presença dela. E ela aceitou o plano da salvação. E Jesus disse, Simão, eu entrei na tua casa e tu não me deste água para lavar os pés. Tu não me recebeu com honra, Simão. Mas essa mulher, desde a hora que eu entrei, ela não para de chorar, lavar os meus pés com as lágrimas. Glória seja dado o nome do Senhor. Sabe que Jesus quer? Que você valorize o sacrifício dele na cruz do Calvário. E você toma uma atitude de aceitar como filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa tarde você medite. Qual é o valor que eu estou dando para o sacrifício de Jesus? Qual é o valor que eu estou dando para Jesus Santo, que se despiu da sua glória, que se fez pecador por mim,
que se fez maldito por mim, porque foi assim que Jesus fez. Ele se despiu da sua glória, ele se fez maldito em nosso lugar, porque todos que eram mortos no madeiro eram malditos. E ele se fez por amor a mim e a você. Repense tudo isso que você vai ver. Valoriza o sacrifício de Jesus no Calvário. Eu agradeço a oportunidade e quero lhe pedir que, se você gostou dessa mensagem, passe ela para frente, deixa ela alcançar as vidas, deixa ela tocar as vidas, deixa ela, seja um ganhador de alma através dessa mensagem. Compartilhe. Se inscreva no canal, deixe esse canal criar uma relevância para que a gente encontre vidas. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.